Boa noite, irmãos. É um prazer revê-los. Desde já agradecemos pela hospitalidade, né, na casa do pastor Neil e pelo carinho dos irmãos, né, pelo cuidado da família do pastor Neil. Tem sido uma grande bênção. Como ele disse, nós nos conhecemos aí desde a primeira vez que nós vimos aqui foi em 2016. Estávamos ali terminando o curso da Missão Novas Tribos. Mas antes disso, nós já havíamos estado na Ásia, no Sudeste Asiático, ali por aqueles países, tem ali uns 10 países, nós tivemos o privilégio de trabalhar em 2 e visitar pelo menos mais um, né, Campo Missionário, que é uma das ilhas, das 15 mil ilhas que fica na Indonésia. E nas Filipinas tem mais algumas milhares de ilhas, e nós conseguimos visitar 3. E eu trabalhei durante 8 meses, né, na região também. Mas onde eu fiquei mais foi no Timor-Leste. Irmãos, é um privilégio para mim, para nós, como família, servir ao Senhor e ter você orando pelo nosso ministério. Eu não mostrei, mas eu lembro que eu vi uma vez aqui, né, eu até fiz uma demonstração como que os timorenses, né, e algumas ilhas lá da Indonésia, eles presenteiam os visitantes. Isso aqui é uma gravata, é um tecido muito nobre para eles, porque até hoje, é o único tecido produzido no país, é isso aqui, né? Um tecido isso aqui seria uma espécie de gravata, mas lá eles usam isso para tudo, geralmente para colchão. Os caçadores, eles andam com isso amarrado, você acha que ele usa saia, mas geralmente ele está com calça ou bermuda, e ele está com um desse bem grande amarrado na cintura. Por quê? Quando ele vai para a casa do primo, o colchão é só um estrado de bambu. Então ele só tira da cintura, coloca ali e dorme. Quando ele vai para a montanha caçar, a mesma coisa. Ele leva aquilo amarrado na cintura, chegou lá, não conseguiu voltar, ele esperou para o outro dia, ele só estende no local e dorme. Seria a própria cama. Então é tudo, né? Então eles valorizam muito esse tecido. E eles usam como gravata também, né? Coloca no pescoço, ali você já está de gravata. E quando vai um estrangeiro visitar, né, eles gostam então de dar as boas-vindas, sempre eles dão, esse tecido chama taz, de presente. Irmãos, vamos então, irmãos, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos 10. Hoje, pela manhã, nós falamos de pessoas que fazem a diferença. E vamos continuar no mesmo tema, né? E dando um subtema aqui, onde estão os pés formosos, que faz a diferença. Nós falamos hoje, rapidamente, sobre os 4 amigos que levaram um paralítico até Cristo. Os 4 amigos representam a ação e as pessoas que querem fazer a diferença. O paralítico, ele representa as pessoas que precisam de ajuda para ir até Cristo. Mas lá nós colocamos também o grupo que fica no meio, atrapalhando, né? As pessoas que atrapalhavam. Então, no mundo tem muito crente que não quer se envolver com a obra de Deus. E tem um ditado que, né, eu não lembro exatamente, mas diz assim, né? Quem não trabalha acaba atrapalhando, né? Assim, quando você está num local que as pessoas estão fazendo algo por uma causa e você não ajuda, né, você acaba atrapalhando. Uma vez eu cheguei numa mecânica e tinha uma placa, fui levar o carro para arrumar e tinha uma placa: se você não tem nada para fazer, não faça aqui. Eu achei até interessante aquela, né, porque tem o pessoal que vai, né, o pessoal até brinca, né, da obra pública, né, que tem um trabalhando e 5 olhando. O reino de Deus jamais pode ser assim. Nós temos aí uma missão a cumprir. Irmãos, Romanos 10, nós vamos ler o 13 até o 15. Diz a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz.
dos que trazem alegres novas de boas coisas. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado, ó Deus, pela a comunhão, pelo louvor, Senhor, que foi entoado aqui, ó Deus, para exaltar, ó Deus, o nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa agora, Senhor, na transmissão, Senhor, e recepção da Tua palavra, Senhor. Fale os nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrar e, ó Deus, também adorar o Senhor através da pregação, ó Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, pela graça de Deus, vamos continuar sobre esse assunto, né? Pessoas que fazem a diferença. Hoje, uma pergunta, né? Onde estão os pés formosos que fazem a diferença? Esse assunto é maravilhoso, o assunto da obra de missões. Eu peço a sua licença para fazer algumas observações, que provavelmente você já sabe, mas é sempre bom ouvir de novo, né, sobre o que é a definição de missões. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que missões não é uma invenção humana, não é os apóstolos, também não foi a liderança da igreja que um dia acordaram um pouco inspirado e falaram: agora nós descobrimos o método para alcançar o povo, vamos fazer missões. Nós sabemos que missões, irmãos, é o propósito de Deus, é a obra de Deus, né, a missão que Ele deu para a igreja. Então é feito por pessoas comuns, né, pessoas discretas, pessoas humildes. Eu coloquei hoje, pela manhã, que aqueles homens não tem o nome dele na Bíblia, e não é por acaso, é interessante, né, eles fizeram a obra de Deus, vários autores têm o nome, mas tem muitas pessoas que fizeram grandes coisas por Deus e pelo reino de Deus, e não é relatado o nome. A Bíblia é um livro missionário, o alicerce de missões está na Bíblia. Alguém disse, um pregador, ele escreveu certo dia que se tirar o assunto de missões da Bíblia, não sobra quais mais páginas, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê um apelo missionário. E talvez, irmãos, o primeiro apelo missionário da Bíblia está lá após a queda do homem, diz que Adão correu e se escondeu, né? E Deus, ele aparece no jardim do Éden, ele diz: Adão, onde estás? Uma vez me mandaram uma carta, perguntando para mim escrever o que era missões, uma frase. A resposta mais adequada que eu achei é que missões é Deus à procura do homem. Deus está procurando o homem de Gênesis a Apocalipse. Amém? Deus está atrás de você, para você ser um crente melhor. Deus está atrás de você, te procurando para você ir buscar outras pessoas. Deus está procurando pessoas que não têm um compromisso com Ele ainda. Irmãos, apesar da Bíblia ser um livro missionário, é importante sabermos que o Novo Testamento, ali é concluído a obra de Deus, a obra de redenção. É como se a obra missionária ela ganhasse um corpo, né? O apóstolo João Batista, capítulo 1:14, ele diz, quando Jesus passou certa vez, ele diz, o versículo anterior ele diz: e o verbo se fez carne, aqui é o apóstolo mesmo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. Ali é como se a obra de redenção, tudo que Deus planejou na eternidade, passou pelos os patriarcas, né? Passou por Adão primeiro, chegou os patriarcas e a lei, e todos aqueles rituais, em toda a sua complexidade, mas quando chegou na pessoa de Jesus, ele disse: Pai, está consumado. Né? Os alunos gostam de usar a palavra em grego, né? Tetelestai. É isso, pastor Viana? Tetelestai. Está consumado, está pago. Jesus estava dizendo: olha, a obra de redenção, a mensagem de salvação está sendo consumada agora, né, na cruz do Calvário. E Deus então decidiu pela sua soberania que a salvação seria pela mensagem da cruz. Mas agora Deus também escolheria quem levaria essa mensagem. E eu creio que Deus tinha opções melhores, irmãos, sendo sincero. Mas Deus disse: não, eu vou mandar, sabe quem que eu vou mandar pregar a mensagem? Eu não vou mandar os anjos, não.
Eu vou mandar pecadores arrependidos para levar a mensagem a outras pessoas que precisam pregar, a outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Então, irmãos, como que é maravilhoso como que Deus preparou tudo para que chegasse à igreja. Aí daí, Deus, então, ali no seu propósito, em Atos, começa a igreja. E na igreja, né, tiveram alguns problemas, mas através da direção do Senhor, a igreja se espalhou. E daí, irmãos, o apóstolo Paulo, antes que era um perseguidor da igreja, agora que já, né, um homem salvo, ele escreve e ele diz, no versículo que nós lemos, ele diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, Paulo? Muito bom, é só invocar o nome do Senhor e será salvo. Né? Mas parecia algo fácil para alguém que que estava lá em Israel, que conhecia a história de Jesus, mas e as pessoas distantes? Aí Paulo, irmãos, ele, inspirado por Deus, faz essas perguntas. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? De quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, essas perguntas, né, do apóstolo Paulo, nos coloca face a face com a nossa responsabilidade. Alguém disse que as perguntas que foram feitas nesse versículo, ela ecoa através dos séculos, né? A quem enviarei? Lembra do chamado de Isaías? A quem há de ir por nós, não é isso? O chamado de Isaías. E aqui, Paulo usa outra expressão, né? Como que as pessoas vão ouvir o Evangelho, se não há quem pregue, né? E como que eles vão crer, se eles nunca ouviram? E como que vão pregar, se não forem enviados? Interessante, tem um ditado que diz que contra fatos não há argumento. Irmãos, se contra fatos não há argumento, muito menos contra a ordem de Deus. Amém? Contra a ordem de Deus não há argumentos. A Bíblia diz, parafraseando alguns versículos, a Bíblia diz, todos pecaram, né? O salário do pecado é a morte, aquele que não crê já está condenado. Isso é versículos do livro de João e livro de Romanos. E isso quando a Bíblia está se referindo às pessoas, à humanidade que não conhece o Evangelho. Mas, quando Deus vai falar com a igreja, Deus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é Marcos. Interessante que não é somente onde nós queremos ir, não é onde tem aeroporto, não é onde as pessoas são mais bonitas ou as pessoas são mais intelectuais, não é só onde dá para chegar de carro. A Bíblia diz que é a toda criatura em todos os lugares. Amém? Tem um pregador, eu creio que ele até está na glória, em 2018, né, ele faleceu. O nome dele chamava Tom Richardson, alguma coisa assim. Já ouviu falar? Pastor canadense. Ele foi pregar, hoje eu compartilhei com os jovens. Ele foi pregar e ele, orando muito ao Senhor, ele descobriu que toda a cultura tinha um resquício, irmãos, da revelação do Criador. Então ele usava aquilo para pregar o Evangelho, contextualizar o Evangelho com aquela cultura. Então ele usava coisas, eu encontrei hoje para os jovens que uma cultura, eles faziam paz entregando o filho de uma aldeia para outra, quando eles entravam em guerras. Então ele pregou o Evangelho, as pessoas não entendiam, mas quando ele pregou o Evangelho, que o homem estava em guerra com Deus, e que Deus deu o seu filho para fazer as pazes, reconciliar o homem, e ele mostrou que Cristo era o filho da reconciliação, é o Totem da Paz, tem um livro. Então ele disse que as pessoas passaram a entender a mensagem do Evangelho. Aí no final da vida dele, depois disso, ele disse, Deus preparou Deus preparou o mundo para o Evangelho e Deus preparou todo mundo para o Evangelho e Deus preparou o Evangelho para todo mundo. Amém? Então todas as pessoas, irmãos, precisam ouvir do Evangelho. Logo após Jesus ressuscitar, é interessante que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Jesus dá duas ordens ali
aproximadamente, Jesus diz, ide para Jerusalém, eu acho que era para Galileia, né? Ou era aguardar em Jerusalém por um instante, mas depois ele diz, olha, aguardar em Jerusalém um instante até que o Espírito Santo desça. Mas depois Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A questão é que alguns crentes, irmãos, e algumas igrejas estão querendo ficar em Jerusalém para sempre. A igreja de Jerusalém, aliás, sabia que ela não queria sair muito de Jerusalém, quando Jesus falou para eles se espalhar? E daí os teólogos concordam que a perseguição colocou o crente fugindo para tudo que era lado, né? E daí o Atos diz que esses crentes que fugiam, iam pregando. Diz que na China, teve uma época que eles exterminaram, mataram muito crente, o regime comunista. Só que daí eles estavam cansados de matar pessoas, parece que eles levantaram que tinha mais ou menos 300 mil crentes, a 400 mil. Aí alguém falou, olha, já matamos muito, tem poucos, que parece que já tinha tinha mais de 1 milhão de crentes. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, para não matá-los mais, nós vamos fazer assim, o crente é uma religião que eles precisam estar junto. Então o que nós vamos fazer? Vamos espalhar eles, aí daqui a pouco eles se esfriam, né, e acabam com essa crença em Jesus. Diz que eles pegaram os crentes, levaram um para uma fábrica numa ilha, outro para... Depois, irmãos, quando deu uma amenizada na perseguição, sabia que a China hoje é um país que tem muitos cristãos, né? Eles acham, mais ou menos, o levantamento da igreja perseguida, eles acham que tem mais de 100 milhões de cristãos chineses. Mas mesmo assim ainda tem pessoas que não viram o Evangelho. E o pregador que ele fala sobre isso, ele diz, Deus usou os comunistas como a missão mais eficiente dentro da própria China. Esses crentes sofreram? Provavelmente sim, irmãos. E sofrem até hoje. A Jerusalém, quando Deus falou para eles ir, eles, não, vamos ficar por aqui mesmo, né? Na atitude, diz que via perseguição romana, então, crente para tudo que é lado, né? Mas aí daí eles resolveram, a Bíblia diz que eles pregavam, né? Eles iam, aonde eles iam, eles acabavam fazendo o evangelismo, a obra de Deus. Irmãos, a estatística no mundo é que mais de 2 bilhões de pessoas ainda não ouviram nada sobre o Evangelho. Então hoje a estatística do mundo é 7,6 bilhões de pessoas, mais ou menos. Então 2 bilhões de pessoas não ouviram o Evangelho a uma única vez. Estima-se que 85 mil pessoas morrem por dia, sem nunca terem ouvido falar do Evangelho uma única vez. Tinha um pregador que ele sempre fazia os seus apelos, usando a seguinte palavra, eu não sei se era nessa frase, ele usava mais ou menos assim, que era, ele achava injusto enquanto milhares de crentes estavam discutindo quando seria a segunda vinda de Cristo, enquanto milhões de perdidos não tinham ouvido nem sobre a primeira vinda. Então, ele desafiava os crentes a pregar o Evangelho. Irmãos, a realidade é que aproximadamente os países não alcançados ainda, mais ou menos 3 mil pessoas que morrem por hora sem nunca ouvir o Evangelho, sem nunca ouvir de Cristo uma única vez. Jesus, em todo o seu ministério na terra, Jesus sempre passa para os seus discípulos a palavra, né, em português para nós entender, a preocupação, né, de emergência, de pressa, para se pregar o Evangelho. E é interessante isso vindo de Jesus, porque Jesus é o único homem, por ser Deus, ele não tinha necessidade de ter pressa, porque ele é eterno, né? Mas ele tinha pressa por causa dos perdidos. Ele tinha o tempo na palma da mão, né? Ele é dono, ele é o Senhor da história, o Senhor do tempo. Mas, quando Jesus olha para as almas, aí ele fala, olha, a igreja tem que se apressar. João 4,35 é um contexto bem interessante, que é o evangelismo da mulher samaritana. E diz que Jesus, após evangelizar aquela mulher, irmãos, Jesus a todo tempo está ensinando os seus discípulos. Depois dele evangelizou aquela mulher e os discípulos chegam e ele diz
ele passa a seguinte mensagem para os discípulos. João 4,35, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. É interessante isso vindo de Jesus, como eu disse, porque ele estava contextualizando também, né? Os judeus, a maioria aqui nessa época eram agricultores, e ele disse: olha, vocês estão dizendo que falta 4 meses, eu digo que os campos já estão brancos, né? Pronto para a ceifa, né? Já estão, vedes que as terras já estão brancas para a ceifa. Jesus estava dizendo, na realidade, irmãos, que estava passando da hora deles pregar o evangelho, deles ir atrás das almas perdidas. Eu não entendo muito de trigo, mas os judeus entendiam bem. Quando Jesus ele disse que já estavam brancas, ele estava dizendo assim que já estava passando da hora, porque o trigo, na verdade, alguém já disse para mim que o trigo, quando ele é colhido, é quando ele está dourado, né? Quando ele está branco, ele está a ponto ali de se perder. Jesus estava dizendo para os discípulos, na realidade, olha, as almas estão indo para o inferno sem conhecer, né, o evangelho da cruz, sem conhecer sobre a vinda do Messias. Vocês dizem que ainda há 4 meses, não falta 4 meses, já estão brancas, já está passando da hora, né? Temos que agir. Irmãos, olhos que precisam ser levantados é porque está focado no lugar errado. Onde que estão os nossos olhos? Jesus ele diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Percebe que é o coração que segue o tesouro e não o tesouro que segue o coração? Jesus estava dizendo para os seus discípulos, irmãos, para os crentes, que se o coração deles estivesse dispostos a fazer a vontade de Deus, se o tesouro do coração deles fosse realmente ser uma bênção para o reino de Deus, ter compaixão pelas almas perdidas, eles iriam pregar o evangelho, eles iriam fazer a vontade de Deus, obedecer. Mas Jesus diz: levantai os vossos olhos, ou seja, olhos que precisam ser levantados, é porque está olhando para o lado errado, né? Talvez o discípulo estava olhando para um lado, Jesus disse: olha, levantai os vossos olhos, é ali que eu quero vocês, os perdidos que estão partindo para a eternidade, sem conhecer a salvação de Deus. Então, irmãos, Jesus está dizendo para a igreja, a todo momento, né, os apelos da palavra de Deus, é que o crente deve levantar os olhos e ver os campos do Senhor, que estão prontos para a ceifa. Amém? Homens, né, e mulheres, jovens, crianças, levantai os vossos olhos e vedes os campos do Senhor. Né, vedes as almas que estão indo para a eternidade, sem ouvir uma única vez do Evangelho. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo, né? A minha igreja é muito pequena, e nós não podemos achar que isso é novo, essa desculpa, porque a própria Bíblia dá muitos relatos. O próprio Moisés, você lembra quando Deus chamou Moisés? Ele disse: ó Senhor, eu sou homem pesado em língua. Outro disse: Senhor, a minha família, eu não sei se foi Gideão, a minha família é muito pequena, eu sou, em outras palavras, insignificante. Moisés falou: chama outro, Senhor, chama outro. Irmãos, e tem pessoas hoje também que dizem, né, eu sou muito tímido, a minha igreja é muito pobre, eu não tenho condições de fazer a obra missionária, eu não tenho habilidade de falar de Jesus para os meus amigos, eu tenho vergonha. Interessante que tudo isso pode ser verdade, né? A limitação para o homem, mas não para Deus. Amém? Deus pode usar a sua vida e a minha vida, irmãos, para fazer missões. E é isso que ele quer. O desejo de Deus é usar o crente, né, como a Bíblia diz que nós somos a fragrância de Cristo, tanto para os que se salvam como para aqueles que se perdem. Né? Que tipo de fragrância, né, nós estamos sendo na vida das pessoas? Outros podem pensar: o que eu faço pela obra missionária é tão insignificante que eu prefiro nem fazer. Né, eu já vi uma vez eu fui pregar numa igreja, e essa igreja hoje já tem 50 anos, e lá eles nunca apoiaram um missionário no campo, nunca enviaram, e eu perguntei para o pastor:
por que vocês, pastor, não se envolvem com missões? Ele falou, a gente não se envolve com missões, sabe por quê? Porque as pessoas não evangelizam aqui, enquanto as pessoas não evangelizar aqui, eu não vou, a igreja não vai participar da obra missionária. E eu fiquei pensando, não vão participar nunca, irmãos, porque a obra missionária, irmãos, ela é feita pela fé. E se você ficar achando que não vai fazer diferença, você está com os olhos, irmãos, focado no lugar errado. Vou uma história para ilustrar aqui, né, do como fazer a diferença. Conta-se que um escritor morava à beira de uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs, ele caminhava à beira do mar para se inspirar, e à tarde ficava em casa para escrever. Certo dia, caminhava na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, reparou que se tratava de um menino que recolhia estrelas no mar, da areia, para de uma por uma jogá-las novamente no oceano. Por que está fazendo isto? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora, centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga poucas, algumas poucas de volta ao oceano, mas a maioria perecerá de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na sua mão, jogou de volta ao oceano, olhou para o escritor e disse, para essa aqui eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu escrever, sequer conseguiu dormir. Pela manhã voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele juntos e começaram a jogar estrelas no mar, de volta, uma a uma, ao oceano. Interessante, irmãos, que é uma história ilustrativa, irmãos. Mas, irmãos, olhando para o reino de Deus, nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, se unindo a outras pessoas que querem fazer a diferença no reino de Deus. Amém? Fazer missões, irmãos, apesar de salvar, né, a criatura de Deus é algo nobre, irmãos, mas salvar almas que estão presas nas garras do inimigo, irmãos, é bem mais importante do que salvar estrelas do mar. Porque as almas, irmãos, que nós as resgatamos com a mensagem da cruz, elas estarão para sempre salvas. Amém? Por toda a eternidade você faz a diferença na vida de uma pessoa. Né? A Bíblia diz que Ele nos resgatou do reino das trevas. Uma vez eu conheci um missionário que trabalhava num país de extrema... tinha muita perseguição, ele estava lá como empresário, eu não sei se ele está lá ainda, ele usava até documentos diferentes quando ele estava no país, e quando ele saía ele usava os documentos próprios, para não ser ali morto, né, pela aquela nação. E uma vez eu perguntei para ele, a pergunta que talvez todo mundo gostaria de fazer, porque se ele fosse descoberto não tinha saída, certeza que ele seria morto. Aí eu falei para ele, você não tem medo? Ele falou, tenho. Eu falei, e se você for pego? Aí ele falou, provavelmente eu perderei minha cabeça, literalmente, ele falou. Aí eu disse, e aí? Ele falou, mas sabe de uma coisa? Valerá a pena, porque se uma pessoa tivesse se convertido, já teria valido a pena. Mas, pela graça de Deus, dezenas de pessoas já ouviram do Evangelho e já tomaram uma decisão. Ele tinha um empreendimento, uma empresa que geralmente de madrugada funcionava a igreja. Então os funcionários que ele tinha mais liberdade, ele pregava do Evangelho. Aí as pessoas se convertiam, aí ele falava os horários do culto, daquele dia que tinha folga, né, as pessoas que eram convertidas, iam naquela igreja. Irmãos, fazer a diferença na vida das pessoas, como eu disse, irmãos, é jogar elas de volta ao oceano da eternidade, da presença de Deus. Amém? Todo esforço valerá a pena. Onde estão os pés formosos para levar o Evangelho a essas pessoas que esperam? Deus quer usar a sua vida para fazer a sua obra. Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença por toda a eternidade na vida das pessoas. Seus pés têm sido formosos para a sua família,
atrás do que os nossos pés têm andado. Paulo, ele diz, né, ele usa até um versículo do Velho Testamento, eu acho que é Isaías que diz, né, conformosos são aqueles que levam a mensagem da salvação. Tinha uma missionária, ele e um casal pregaram o evangelho aqui no Brasil muitos anos. Eles trabalhavam no lugar no Alasca. Aí daí o médico falou para ele, olha, se você ficar aqui você vai morrer, você precisa ir para um lugar quente. Ele olhou no mapa e falou, bom, eu não posso aqui, descobriu que o Brasil era um lugar quente, ele veio para o Brasil. Ele pregou o evangelho aqui, ele foi usado por Deus para implantar a missão Novas Tribos também, eles trabalharam vários anos. Um dia ele estava voltando de São Paulo para Minas Gerais, para Peniel, bateu o carro, nesse acidente morreu ele, a neta e mais um professor, que era o diretor de Peniel. Foram chamar a esposa para reconhecer o corpo, né? E foi uma cena muito triste, alguém que me contou estava junto. Essa pessoa trouxe a esposa, já era uma senhora, uma serva de Deus, uma mulher piedosa, não perdia tempo, evangelizava mesmo. E quando chegou no local do acidente, o jovem disse, olha, dona Cora, é aqui que foi o acidente. E ela olhou de longe e ela falou, foi aqui mesmo, eu estou vendo o sapato do meu esposo. O sapato dele na hora do acidente voou do carro e ficou lá, né? E a polícia coloca lá proteção para o lugar do acidente. Ela olhou de longe e disse que ela olhou para o jovem e falou, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. O meu velho morreu, mas ele morreu com os pés formosos, porque ele usou a vida dele para pregar o evangelho da paz, né? E aquele jovem, ele disse que aquilo impactou a vida dele de tal forma, né, que até hoje mexe com ele. E ela veio e continuou no ministério. Acredita que ela não desistiu? Ela evangelizou até o último dia da vida dela. Ela morreu com 101 anos de idade, essa senhora. Diz que ela chegava nos postos de gasolina, o jovem lá com o som ligado, né, nos postos de gasolina. Diz que ela descia do carro dela com um neto dela que me contou essa história. Diz que quando ela desceu do carro, quando ele procurou, ela estava indo lá no jovem, empurrando a cadeirinha dela. Aí ela chegou lá, os jovens baixaram o som. Aí ela disse, olha, meu filho, eu já tô idosa, eu gostaria de um plano para ir para o céu. Todo mundo achou engraçado, né? Vocês têm um plano para mim ir para o céu? Aí um falou, vozinha, é só não fazer coisa ruim e tal. E ela ouviu todos os planos. E depois ela falou, olha, eu acho que eu vou continuar com o meu. Vocês querem ouvir o meu plano de ir para o céu? Queremos. Aí disse que ela pegou e evangelizou o jovem, fez apelo. Uma pessoa, irmãos, de cadeira de roda com pés formosos. Tem muita gente que consegue andar, falar, mas, infelizmente, às vezes, correndo atrás do passageiro, né? Correndo atrás como diz o rei Salomão, da vaidade, né? A vaidade é algo passageiro. Você pode dizer para Deus que tem os seus pés formosos para a obra missionária? Você está fazendo a diferença na vida de alguém? Você pode dizer para Deus que Ele pode contar com você para ser, né, aí uma pessoa que tem pés formosos? Uma vez um pregador fez, eu não vou fazer isso aqui não, né? Chamou algum jovem na frente, mandou tirar o sapato. Falou, e aí, olha para o seu pé agora. Todo mundo olhou e falou, o que é pés formosos? Né? Para o mundo, os pés formosos são aqueles pés que usam os cremes, né, caro, alguns da Jequiti, mas para Deus é os que põem o pé para pregar o evangelho. Por último, diz que o Hudson Taylor, ele pregou o evangelho na região que nós estivemos aí, mais da China, né, que ele ficou. E diz que um dia ele chegou em casa com os pés, ele andava muito nos plantios de arroz. Sabe o que acontece, né, quem trabalha no arroz? O pé fica tudo rachado por causa da lama. E a esposa dele lavando o pé dele, ela brincou com ele, ela falou, bem, seus pés são horríveis. E ele disse, é verdade, meu bem, elas são horríveis mesmo, os meus pés. Mas para Deus eles são formosos, porque eu estou gastando ele para levar o evangelho às pessoas que precisam ouvir. Irmãos, que Deus nos ajude a termos os pés formosos para o reino dele. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu sei que essa igreja tem pessoas dos pés formosos.
Sabe por que eu sei disso? Porque nós somos abençoados por essa igreja. E eu estava aqui hoje, me alegrei muito de saber que estava pregando hoje aqui de manhã, mas ao mesmo tempo que eu estava aqui pregando, tinha pessoas daqui que estavam pregando em outro local, né, os irmãos da capelania. E tinha outros missionários que estão pregando em outros locais, que essa igreja participa do ministério. Isso é ter pés formosos. Se você ainda não contribui com obra missionária, toma uma decisão hoje. Se você ainda acha que pode fazer mais para o reino de Deus, toma a decisão hoje, né, de fazer missões, fazer evangelismo e de fazer a diferença na vida das pessoas. Deus abençoe o grupo de louvor, o pastor Neil pode tomar a frente.